Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai trabalhar aqui expressões algébricas que envolvem coeficientes decimais, tá bom? Ou seja, os números que multiplicam as variáveis não são números inteiros, são números decimais. Como aqui a gente tem um exemplo, 0,2 multiplicando o 5, tá bom? Então, vamos aqui à questão 1 e resolver pelo menos alguns exemplos, tá? Questão 1 diz o seguinte: resolver a expressão algébrica e completar o quadro a seguir. No caso, ele pede para a gente completar o quadro substituindo a variável x pelos valores que aqui ele coloca. Tem um 4, tem um 8, tem um 16, tem um 12. Então, eu vou fazer alguns exemplos. Vou colocar aqui para o exemplo do 8 e do 16. Aí vocês fariam do 4 e do 12. Então, vamos lá. Vai ficar assim dessa forma. Então, para o x igual a 8, qual é o valor que nós vamos ter, né? Nós vamos ter para x igual a 8, qual é o valor da expressão? Ela vai assumir o seguinte, vai ficar 0,2 vezes 8 mais 5,8, ok? Aonde tem x, eu substituo o valor dele pelo valor numérico, que no caso vai ser 8, tá bom? Então, a gente vai calcular isso aqui. Primeiro passo, vamos transformar o 0,2 em fração para que a gente possa trabalhar com algo mais simples. Então, aqui vai ficar 2 décimos, certo? Vezes 8, porque o 0,2 é igual a 2 décimos, mais 58 sobre 10, ok? Então, vamos lá. 8 vezes 2 vai dar 16, é porque eu vou ter 16 décimos, mais 58 sobre 10, né? Os 58 décimos. Então, vai ficar, no caso que é 5 inteiros, e 8 décimos, ou 58 décimos, tanto faz, né? A gente pode falar assim também dessa forma, tá? Então, vai ficar 58 sobre 10 igual 16 mais 58 vai dar 74, né? Isso dividido por 10, porque quando a gente tem soma de frações com o mesmo denominador, conserva o denominador e soma apenas os numeradores, certo? Fica 74 dividido por 10 vai dar 7,4, né? Então, esse é o valor da expressão para x igual a 8, 7,4, ok? Mais um exemplo aqui, eu vou fazer para o x igual a 16, vocês fazem o restante, tá? Então, vamos lá. Para o x igual a 16, a gente vai ter o seguinte, vou fazer até de outra cor para não misturar. X igual a 16, nós vamos ter o seguinte, 0,2 vezes 16, né, mais 5,8, tá? Eu só estou substituindo por x, no lugar do x, o 16, nessa expressão aqui que ele dá na questão, tá bom, gente? É só isso que eu estou fazendo. Então, vamos transformar em fração, vai ficar 2 sobre 10, multiplicado por 16 mais 58 sobre 10, ok? Vamos fazer o mesmo processo aqui com um número diferente, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte, 16 vezes 2 vai dar 32, né? Fica 32 sobre 10 mais 58 sobre 10, tá? Então, aqui vai ficar 58 mais 32 vai dar 90, né? Fica 90 sobre 10. Quando você divide 90 por 10, você encontra 9, tá? Então, o valor da expressão aqui para o x igual a 16 vai dar um valor inteiro, né? Que vai dar 9, tá? Diferente do 8, que deu 8, 7,4. Então, é isso. Vocês vão calcular agora para o x igual a 4 e para o x igual a 12. Então, vamos agora responder uma questão com um nível um pouquinho mais elevado, tá? Questão 2. Lucas montou uma lanchonete e resolveu vender 2 tipos de lanches para começar. Um lanche de frango que custa R$ 9,50 e um lanche de carne que custa R$ 11,25. Sendo x a quantidade de lanche de frango vendida e y a quantidade de lanche de carne vendida, quanto Lucas ganhará vendendo 5 unidades e 7 unidades, respectivamente, de cada tipo de lanche. Então, o primeiro passo é tentar encontrar a expressão algébrica que representa essa venda de lanches para x e y unidades de lanches, né, respectiva. Eu vou dizer que V, que é a quantidade de vendas, aonde V depende de x e de y, que são as nossas variáveis. Quem são elas? X é a quantidade de lanche de frango, certo? E y é a quantidade de lanche de carne vendida, ok? Então, vamos lá.
Mas quanto é que custa uma unidade de frango? Custa R$ 9,50. Então, X unidades vai custar X vezes R$ 9,50, tá? Mais, quanto é que custa o lanche de carne? R$ 11,25. Então, aqui vai ficar R$ 11,25. Então, Y unidades vai ficar Y, né? Y vezes R$ 11,25. Pronto. Essa expressão aqui é a venda do total de lanches de frango e de carne vendida, que representa isso aqui. Porém, ele nos dá a quantidade de X e Y. Ele nos dá que X e Y, respectivamente, X vale 5 e Y vale 7, porque ele falou que é respectivamente, ou seja, primeiro o frango, depois a carne. Então, aqui vai ser 5 unidades de frango e depois 7 unidades de carne. E agora eu substituo por 5 e por 7 essa quantidade aqui. Então, vai ficar 5 vezes R$ 9,50 mais 7 vezes R$ 11,25, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para a gente ir para outra página e calcular essa continha aqui, tá bom? Então, pessoal, vim para outra página para a gente poder calcular, para não encher muito a nossa página de resposta. Então, o primeiro passo é multiplicar 5 vezes 9,50, tá? Ou 9,5, tanto faz, do jeito que você quiser escrever, tá? Porque aqui fica a mesma coisa, tá bom? Então, se eu tenho aqui 9,50, o primeiro passo eu posso transformar esse número aqui em uma fração, né? Então vai ficar 5 vezes 95, né, sobre 10, tá bom? 95 sobre 10, ou como tá 9,50, posso botar 950 sobre 100, tá? Não há problema. Então, primeiro passo, como é que eu transformo, como é que eu vou multiplicar agora a fração? Ah, gente, é tranquilo, né? A gente sabe que em multiplicação de fração a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então a gente vai ter 5 vezes 950 vai ficar 5 vezes 0 vai dar 0, 5 vezes 5, 25, deixa o 5 vai 2, 5 vezes 9, 45, mais 2, 47. Então vai ficar 4.750 e 1 vezes 100 vai dar 100, né? A gente escreve dessa forma. Pronto, aqui é a minha primeira parte, que é o total de lanches de frango vendido. A segunda parte vai ser 7 vezes R$ 11,25. Escreve novamente essa expressão em forma de fração, fica 7 vezes 1.125 sobre 100, tá? Porque eu tenho 2 dígitos após a vírgula, tá, pessoal? Eu tenho aqui esses 2 dígitos. Aí o que eu faço? Eu vou multiplicar 7 vezes 1.125 e 1 vezes 100, né? Que é justamente multiplicação de fração, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Vamos lá, vou fazer aqui a parte para a gente poder calcular. Tá bom? Só para a gente fazer as continhas certinhos. Então fica 7 vezes 5 vai dar 35, deixa o 5 vai 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 7 vezes 1, 7, dá 7.875. A gente coloca aqui 7.875. Perceba que quando eu transformo em fração, fica tudo mais simples de calcular, né? Do que você fazer a multiplicação diretamente. Então, fica 1 vezes 100 vai dar 100. Fica um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer. Só que a nossa expressão era a soma desses dois termos aqui, pessoal, ó. Era a soma desse termo com esse termo, né? Lembra lá, ó, vou voltar aqui para a gente ver que a gente reescreveu essas duas expressões aqui como aquelas outras duas, tá? Vou só reescrever aqui, que vai ficar 4.000... deixa eu voltar aqui, 4.750 sobre 100, 4.750 sobre 100, vou botar aqui 4.750 sobre 100, né? Somado com 7.875 sobre 100 também. Percebo que eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Ótimo! Então, basta conservar o denominador e somar apenas os numeradores, tá? Então, quando a gente for somar, a gente vai somar apenas os numeradores. Que no caso eu vou pegar 4.750
somado com 7.875. Caso você não esteja entendendo, pause o vídeo, volte quantas vezes for necessário, ok? Então fica 0 mais 5 vai dar 5, 7 mais 5 vai dar 12, deixa o 2, vai 1. 1 mais 7 vai dar 8, 8 mais 8, 16, deixa o 6, vai 1. 1 mais 4, 5, mais 7, 12, então vai dar 12.625. Então, a gente coloca 12.625, 625, e agora vamos dividir esse número por 100, que é justamente deslocar duas casas para a esquerda, tá? Que no caso vai andar uma, duas, né? E vai parar aqui entre o 6 e o 2. Então vai ficar R$ 126,25 o valor da venda desses lanches de carne e de frango, tá bom? Então esse é o valor que ele quer, tá bom? Esse é o valor. Agora vamos aqui para o terceiro item, que é a terceira questão. Ele pede para encontrar o valor numérico das seguintes expressões algébricas, a gente tendo que substituir o A e o B pelos valores que ele nos deu. Por exemplo, eu vou fazer a letra B, vocês façam a letra A e a letra C, tá bom? Então vamos lá, a letra A pede o seguinte, vale 2 e o B vale 3. Então vamos reescrever aqui solucionando a B. Eu vou ter 0,2 vezes o A ao quadrado, quem é o A? É 2, então eu vou ter 2 ao quadrado, menos 0,3 vezes 3, tá? Porque o B está normal. Então, eu vou ter 0,2, que é igual a 2 décimos, você escreve ele do jeito que está aqui. E 2 ao quadrado é 4, porque é 2 vezes 2, menos 3 sobre 10, né? Vezes 3. Agora, o que a gente faz primeiro? A multiplicação. 4 vezes 8 vezes 2 vai dar 8, fica 8 décimos. Menos 3 vezes 3, 9, fica 9 décimos. Se eu tenho 8 décimos e tiro 9, eu vou ficar devendo 1. Então, vai ficar menos 1 décimo. Ou, transformando isso aqui em decimal, fica menos 0,1. Ok? Essa é a resposta do item B. Vocês vão fazer a mesma coisa. No lugar do A, vocês coloquem 2 e no lugar do B, coloca 3 do jeito que ele quer na questão. Espero que todos tenham entendido. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.